Boa noite, irmãos. Eu louvo ao Senhor por estar com vocês, é muito bom estar com os irmãos. E eu sou grato a Deus por Ele nos dar justamente o privilégio de estarmos aqui servindo ao Senhor. Eu, minha esposa, Lia, gostaria que ela ficasse em pé um pouquinho. É que ela é pequenininha, então ela tem que ficar em pé para você vê-la. Isso, pronto. Né? A minha esposa, nós temos 2 filhas. Nós temos 2 meninas, Débora e Denise, e temos uma netinha já de 4 anos. As nossas filhas são casadas, graças a Deus. Deus tem dado a elas maridos que têm estado do lado delas, e elas também estão servindo ao Senhor lá em Manaus. E é muito bom estar com vocês. O Instituto Pedra Viva é o nosso ministério, né? Este ano nós decidimos estar integralmente cuidando do Instituto Pedra Viva, fazendo divulgação. E o Instituto Pedra Viva tem como finalidade treinar obreiros, treinar pessoas, treinar pastores, líderes, missionários, evangelistas, e também treinar a igreja, treinar diretores da igreja, né, uma liderança local, para que essa liderança possa desenvolver suas habilidades espirituais, aquilo que Deus tem dado, inclusive, a muitos de nós, dons espirituais, para que possamos cuidar da igreja de Deus. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, né, eu e minha esposa Lia. Não é a de Jacó, vou dizer de novo, tá bom? É a minha Lia, né? Como sempre eu a trato. Nós estamos casados há 27 anos e estamos juntos há 27 anos, nos conhecemos há quase 30 anos e ela não terminou o seminário porque eu não deixei, né? Na hora, vamos casar logo, que é para, né, resolver logo essa situação. Nós já tinha terminado o seminário. Não, estou brincando. Na verdade, ela não pôde voltar. Houve algumas situações de saúde dela que a impediram de voltar. E aí, então, mas nós nos conhecemos lá, no seminário. E é muito bom, irmão, saber que a igreja de Deus está crescendo, amém? Né? Que os irmãos estão aqui, inclusive, há 26 anos. Eu passei aqui há 15 anos atrás, nós fizemos as contas, e eu estou empolgado com a cidade de Porto Velho. Eu tinha uma visão diferente de Porto Velho. Porto Velho evoluiu, a igreja evoluiu, cresceu, desenvolveu-se. E eu louvo ao Senhor por estar com os irmãos hoje, 15 anos depois, podendo estar com vocês. Naquela época, nós estávamos levando a minha esposa para São Paulo, ela tem alguns problemas de saúde. Deixa eu falar o que é, porque às vezes fica aquela pergunta, o que houve, né? O que aconteceu? Ela é frágil, parece assim, Ela teve um aneurisma cerebral em 1995, e depois desse aneurisma, que não foi possível fazer a cirurgia, por causa da hemorragia, era um lugar muito complicado. Ela teve mais 2 AVCs, inclusive o último ano passado, em outubro. E também ela retirou 2 tumores da coluna, um medular e um externo. E isso deixou ela com algumas debilidades. Você olhando para ela é bonita assim mesmo, né? Tá certo? Você olha para ela, não vê assim muito, mas o que está acontecendo? Não, é que ela tem dificuldade, às vezes, de subir no carro, entrar, andar, porque eu estou segurando. É a minha joia preciosa que Deus me deu para cuidar. E eu louvo a Deus porque ela tem estado do meu lado esses anos todos. Aliás, nós estamos juntos, né? Não do meu lado, né? Nós estamos juntos esses anos todos servindo ao Senhor e Deus tem nos abençoado. Tivemos a experiência de plantar igrejas e de pastorear igrejas juntos com as nossas filhas. E agora estar aqui com os irmãos é uma grande bênção, irmãos, né? E hoje, como somos só nós dois, né? Então é mais fácil agora, né? E Deus tem assim cuidado de nós. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Quando nós recebemos o convite, quando eu recebi o convite do pastor Adonias, eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor tem, então, para o meu coração, para que eu possa compartilhar e dividir com a igreja. É muito comum quando nós somos convidados a uma série de conferência, a primeira pergunta que nos vem é, pastor, a igreja tem um tema, tem um assunto, tem uma direção. Quando nós vamos pregar para o rebanho que nós estamos pastoreando, nós temos um direcionamento porque nós entendemos o rebanho, nós às vezes até temos um direcionamento já antecipado de Deus do que é para falar. O pastor Adonias me colocou nessa bênção aqui, que não, pastor, fique à vontade. Isso é bom num termo, mas também é complicado no outro. Deus, eu vou pregar a um rebanho ao qual eu não conheço, mas é o teu rebanho.
E nós entramos em oração. Sei que os irmãos têm orado por mim, têm orado pela minha esposa, têm orado por esse tempo que vamos estar juntos. E a carta do apóstolo Pedro, irmãos, é uma carta, eu digo assim, muito especial na nossa vida, até porque o texto do capítulo 2, o verso 4, dá nome ao Instituto Pedra Viva, ao ministério chamado Pedra Viva. Mas por que é especial? Porque Pedro foi um homem forjado. Pedro foi um homem trabalhado por Deus para assumir a liderança, vamos dizer assim, da igreja. Pedro precisou ser tratado de muitas coisas no seu coração. E eu vejo Pedro como um daqueles homens como nós, né? Que quando estávamos no mundo, éramos alguém sem muito rumo, sem direção. O nosso caráter precisava ser tratado, transformado, e nos convertemos. Só que muita coisa continuou na nossa vida e nós continuamos vivendo aquilo ainda, experimentando um pouco daqueles nossos costumes do mundo, experimentando as nossas atitudes ainda. Nossos filhos sofreram, nossa esposa sofreu, seu marido sofreu talvez, até que Deus foi trabalhando no teu coração, trabalhando, e aí Ele foi te moldando com o passar dos anos. 26 anos é um tempo bom que deu para aprender alguma coisa. E os irmãos têm esse tempo como igreja. Deus tem tratado muitos de vocês, Deus tem cuidado de todos vocês, Deus tem abençoado todos nós. E o apóstolo Pedro, irmãos, não foi diferente. Pensando nisso, então, nós vamos, nesses 4 dias, pensar em forjado, ou um homem forjado, a igreja na perspectiva de um homem transformado. Porque Pedro foi assim. Pedro foi alguém que, ao escrever essa carta, já estava sendo moldado por Deus. Ele é o autor da carta, ele escreveu esta carta. E é interessante, irmãos, que esta carta foi direcionada para uma igreja que estava numa situação muito difícil. E para nós entendermos, vamos ler o versículo 1, capítulo 1, versos 1 e 2, e logo depois nós vamos estar orando ao nosso Deus. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Senhor, nós te louvamos, porque o apóstolo Pedro foi alguém tratado pelo Senhor também, e agora ele escreve à igreja. Senhor, nós somos esta igreja. Esta carta não foi apenas aos judeus cristãos daquela época, mas também a mim, a nós, a cada crente aqui presente, porque nós também fomos tratados pelo Senhor, fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós também estamos, ó Deus, e fomos comprados pelo sangue de Cristo. Precisamos entender a Tua vontade, precisamos entender esta graça maravilhosa que o Senhor colocou no coração de Pedro. Ele dividiu, compartilhou com a igreja daquela época, e também compartilha agora conosco, porque a Tua palavra é eterna. Nós te louvamos por isso, e eu peço sabedoria, eu peço graça, eu peço entendimento, eu peço um coração quebrantado e contrito na Tua presença, para experimentar as delícias da Tua verdade, e clamo assim ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Irmão, quem é Pedro? Esta é uma questão muito interessante, porque Pedro se apresenta aqui, e ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se coloca numa posição em que é muito interessante, porque a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Aquele que foi enviado com uma missão especial. Aquele que foi chamado por Deus por uma missão especial. Pedro, meus amados irmãos, foi alguém, de fato, que foi levado a Cristo pelo seu irmão André. Isso está em João, capítulo 1, verso 40 a 42. O seu irmão André, que era discípulo de João Batista, conheceu a Jesus. Logo em seguida, depois que ele conheceu a Cristo, ele pegou e apresentou Pedro ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus, então, converteu-se ali, começou a andar também com Jesus, começou a seguir a Jesus. Pedro andava sempre com Cristo. Ele viu milagres, viu curas, Inclusive, ele viu a cura da sua própria sogra, diz a palavra de Deus. Veja só como Deus gosta de sogra, Jesus também ama as sogras. Foi lá e curou a do apóstolo Pedro.
Alguns dizem que ele não gostava muito de Pedro, né, que curou a sogra dele, mas tudo bem. Né? Essa é uma questão aí que vamos deixar Deus resolver. Não, Deus amava Pedro, sim, com certeza. Ele viu essas coisas acontecerem. Né? Ele, meus amados irmãos, andou com Jesus. Ele esteve na transfiguração. Você já pensou nisso? Ele viu o Senhor Jesus assumir por um momento, por um instante, uma forma glorificada. Ele fez uma declaração ou declarações, eu quero citar duas aos irmãos, quando ele foi confrontado sobre, os discípulos todos confrontados com relação à permanência de andar com Jesus ou não, ele disse: Senhor, para quem nós iremos, se tu tens a palavra da vida eterna? Uma outra citação de Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo indaga sobre quem é Jesus, a todos os discípulos também, e aos apóstolos, ele responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não temos para onde ir, não há jeito, tu és aquele que está aqui diante de nós, não temos outra opção. Mas Pedro também, podemos dizer, era impulsivo. Pedro, irmãos, era um crente, eu vou usar uma expressão aqui, ignorante. Ele não aceitava muito algumas coisas, ele não entendia muito as coisas às vezes. Ele não aceitou, por exemplo, ter os pés lavados por Jesus. Veja só, Pedro, apesar de ser um homem que sempre andava com Cristo, que caminhou com o Senhor desde o início do ministério público de Jesus, ele não queria, naquele momento, que Jesus lavasse os seus pés. Ele não entendeu. E quando Jesus disse para ele: Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, não tem parte comigo, ele foi ao outro extremo. Ele disse: Senhor, então me dá um banho logo, joga logo tudo isso em cima de mim. Eu quero ser lavado completamente pelo Senhor. Quando Jesus falou da sua morte, quando Jesus Cristo disse que o Filho do Homem precisava morrer, ele não queria permitir isso. Ele disse: Senhor, eu morro no teu lugar. Você já pensou nisso? O problema é que algumas horas depois, algum tempo depois, ele negou a Jesus. Ele saiu de uma posição de alguém que estava disposto a morrer por Cristo, e de repente ele olhou para aquele Jesus na frente, ele olhou para os inimigos ao seu redor, ele percebeu que a vida dele estava em perigo, e por conta disso, ele negou o seu Senhor. Ele disse: não conheço esse homem, não sei quem ele é. Esse é Pedro. Irmãos, é interessante, né, que Jesus chamou todos a orar lá no Getsemane. Pedro foi um dos que acompanhou, e Jesus disse assim: olha, deixem todas as espadas aqui. Sabe o que aconteceu? Quando Judas manifestou-se ali no sentido de trair a Jesus, e os servos vinham para prender e correram atrás para agarrar Jesus, Pedro de algum lugar sacou uma espada, desobedecendo a ordem do seu mestre. Ele sacou uma espada e cortou a orelha do servo, cortou a orelha de Malco. Que coisa, né? Veja como esse Pedro era um homem santo de Deus. Né? Meus amados irmãos, desobedientemente tomou muitas atitudes. Agora, é interessante, irmãos, que Pedro, depois da ressurreição, apesar de todo o seu amor por Jesus, quando ele viu Jesus pela primeira vez, aliás, quando ele viu Jesus no barco, ele não conheceu Jesus, e Jesus disse: olha, lança a rede do outro lado. Depois que aconteceu o milagre, foi que ele percebeu que era Cristo. Mas ele era tão impulsivo, diz a palavra do Senhor, que ele de repente pulou na água e cingiu-se com uma toalha, porque ele estava praticamente nu, e ele não quis nem saber das pessoas que estavam na praia, dos seus amigos, não quis nem saber de Jesus, e ele foi quase que despido, abraçou-se, colocou uma toalha e correu lá para falar com Jesus, cobrindo apenas a sua vergonha. Que coisa, né? Meus amados irmãos, um homem que foi transformado chama-se Pedro. Deus transformou este homem num momento que eu acredito que está em João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17, quando Jesus começa a conversar com ele, e então Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Eu estou aqui, vou tentar resumir o texto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. E de novo o Senhor Jesus vira para ele, depois de comer aquele peixe assado na praia: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta então as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus olhou para ele e disse: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz assim que Pedro entristeceu-se e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. A questão aqui, meus amados irmãos, é que Jesus olhou para Pedro as duas primeiras vezes e disse: Pedro, tu me amas de uma forma amigável, tu me amas de uma forma de amigo, tu me amas como um amigo, um companheiro teu. E Pedro disse: Senhor, eu te amo como um companheiro, como um amigo, eu te amo como alguém especial para mim.
E na última vez, quando Jesus perguntou para Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas verdadeiramente com amor ágape, com o amor de Deus? Pedro entristeceu-se porque ele não tinha na sua memória, na sua cabeça, naquele momento, no seu coração, uma palavra correta. Ele percebeu que ele não poderia devolver a Jesus o mesmo amor o qual Jesus estava exigindo, porque ele disse: não, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes que eu te amo de uma forma como amigo, e não consigo te amar de fato, verdadeiramente, como tu estás me pedindo. E eu imagino, meu pensamento pessoal, que as 3 vezes era inclusive para lembrar de Pedro, que ele negou Jesus a 3 vezes. Pedro, irmãos, precisava ser transformado, por isso que eu digo que ele foi forjado. Você já trabalhou com uma forja? Alguém aqui é serralheiro? Ninguém, só eu. Eu sou serralheiro. Então eu sei o que é forja, né? Que a gente coloca aquele carvão e um vento vem por baixo e a forja fica soprando no carvão e nós colocamos o metal com uma marreta na mão e quando o metal está bem abrasado, bem vermelhinho, coloca-se em cima de uma bigorna e dá-se pancada, né? E dá-se pancada no metal até que o metal vai se moldando, moldando-se até o ponto de ele ficar exatamente como eu quero. Pedro, irmãos, passou por essa situação porque ele precisava ser moldado. E às vezes, irmãos, nós precisamos ser moldados por Deus e às vezes essa moldagem de Deus é numa forja. É a marreta, a ferro e fogo, como alguns falam. Meus amados irmãos, ele escreve então esta carta a uma igreja que estava sendo perseguida, a uma igreja que estava sendo forjada também, a uma igreja que estava sendo moldada por Deus, a uma igreja que estava passando uma situação tão difícil, porque imagina agora que os judeus, a quem é direcionado, né, esta carta, os judeus estavam conhecendo a Jesus e eles tinham que abandonar todas as suas coisas, os seus costumes, os seus ritos, a sua fé, a sua crença. A sua cabeça era colocada a prêmio. Eles viam os seus irmãos judeus, crentes em Cristo Jesus, morrerem, né, serem devorados pelos leões, serem queimados como troféus por Nero. Você já pensou nisso? Eles começavam a ver, então, que a perseguição assolava todo mundo. O mundo inteiro onde tinha um crente, pessoas crentes morriam porque estavam sendo perseguidos pelo fato da dispersão da igreja, justamente esta igreja a quem ele quer alcançar, tanto que ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quer dizer, ele quer alcançar pessoas que estavam sendo forjadas como ele. Irmãos, toda a sua carta, ele começa a tratar esse assunto inteiro, quanto o trato da igreja, como viver como igreja. Qual é o objetivo da carta, irmãos? Veja só o que é interessante. Ele diz o seguinte no versículo 2, que esta igreja foi eleita segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Qual o objetivo desta carta? É apresentar à igreja a sua posição. Irmãos, nós somos igreja, amém? Igreja de Jesus. Somos a igreja do Senhor. E ele fala exatamente o assunto aqui, quando ele diz que nós somos eleitos, né, segundo a presciência de Deus em Pai, em santificação. O que é santificação no Espírito? Como é que nós passamos por esse processo? Ele chama a atenção da igreja, meus amados irmãos, e Deus chamou a minha atenção, e eu quero dividir isso com vocês, para a transformação que começa com a dedicação pessoal de cada um de nós ao nosso Deus, que é santo. A transformação, irmãos, aquilo que acontece em nossas vidas de forma eficiente, de forma eficaz e também efetivamente, de uma maneira contínua. Nós entregamos nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos ao Senhor como nosso Salvador. Naquele momento, então, Ele nos salvou, Ele nos gerou de novo, Ele exige de nós uma vida transformada agora, de santidade, que vai produzir frutos que agradem ao meu Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que é conhecido de todos vocês, ou pelo menos a nossa maioria,
Ele diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste bem atenção, então. A palavra ali, irmãos, é que nós precisamos nos apresentar. E se nós seguirmos o texto, nós percebemos que a ideia do apóstolo Paulo está dizendo que eu preciso ser transformado. Transformado. Um processo de transformação, né? Uma moldagem diferente. E eu preciso deixar com que esta moldagem de Deus possa começar na minha mente. Ele diz que eu tenho que adorar a Deus com um culto racional. A palavra metanoia, metamorfose, está ali inserida exatamente para dizer, eu tenho que ser transformado. Mas o que é transformado? Se eu falo de mente, se eu falo de psique, se eu falo de alma, então eu estou falando também de um caráter transformado. A igreja a quem Pedro estava escrevendo, e a mim e a você, está dizendo, nós temos que ser transformados a uma vida de santidade. E quando ele diz que eu tenho que adorar a Deus, ou buscar a Deus num culto verdadeiro, constante, um culto racional, ele está dizendo então que eu tenho que ter esse caráter transformado, e sabe quando isso é confirmado na minha vida? Quando eu sinto repulsa como igreja pelas coisas do mundo. Quando o mundo não me interessa mais. Quando as coisas do mundo não têm nenhum valor para mim. Ele estava olhando para essa igreja que vivia numa situação muito complexa e ele estava dizendo, vocês precisam buscar mais santidade. Talvez no nosso dia, nós estamos aí falando de uma igreja que está sendo perseguida, nós estamos sempre falando e lembrando, tem a missão Portas Abertas, inclusive, que faz toda uma divulgação dos crentes que estão morrendo pelo mundo, da quantidade, faz estatística, faz pesquisa, investe, nós investimos recursos para que esses irmãos possam ter Bíblias, porque ter uma Bíblia é difícil para eles, ler um versículo já é muito, né? Crentes que estão sendo mortos pelo Estado Islâmico e outros grupos radicais aí, né? A igreja está sendo perseguida, e sabe, irmãos, no nosso conceito, talvez nós diríamos assim, esses irmãos já são santos o suficiente, porque eles estão morrendo de forma como um mártir. Pedro está olhando para essa mesma igreja e ele está dizendo, vocês precisam ainda pensar e lembrar mais de santidade. Irmãos, isso me faz pensar então na minha obrigação, na nossa obrigação de sermos de fato um povo santo. Ou seja, um povo exclusivo, né? Um povo separado. Agora, com quem Pedro tinha aprendido isso? Com Jesus. Irmãos, ele entendeu que ele precisava amar a Deus. Ele entendeu lá, naquelas perguntas de Jesus, que ele precisava amar a Deus e amar a Jesus de forma verdadeira. Ele entendeu que como igreja, irmãos, ele precisava ser obediente porque ele havia sido desobediente. Ele sabia o preço da desobediência, mas agora ele entendia a necessidade da obediência. E ele diz justamente no verso 2 ainda, quando ele fala que fomos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência, e essa expressão aqui é muito interessante, a expersão do sangue de Jesus Cristo. Nós fomos eleitos à obediência e aspersão do sangue de Jesus. Nós fomos eleitos para obedecermos, e o que é aspergir o sangue de Jesus? Quando é que há aspersão? É quando nós jogamos. Aspergir é quando é borrifado. Era isso que fazia. O sacerdote molhava a sua mão, os seus dedos, né? Ele molhava os seus dedos no sangue do cordeiro, e ele chegava diante do altar e ele aspergia o sangue. Ele jogava o sangue sobre o altar, e aquele sangue era queimado, e aquilo era algo agradável a Deus. Irmãos, nós precisamos ter então esse entendimento como crentes em Cristo Jesus, que nós como crentes precisamos ter a nossa vida pautada toda em obediência. E preste atenção que a sua vida comece em obedecer. Primeiro você obedece o chamado. Vinde a mim, você que está cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Eu vou salvar vocês. Nós ouvimos esse chamado e nós obedecemos. E depois ele diz assim que quando eu me torno um discípulo de Jesus, eu preciso passar por um processo chamado batismo. Já
Já passaram por isso? Amém? Eu já passei por isso. E aí alguém vem e me ensina os caminhos do Senhor, e alguém diz assim para mim, tu tem que ser batizado. Mas por quê? Porque é uma ordem de Jesus. E eu obedeço. E nós começamos a obedecer, e ele deixou outras ordens. Ele disse que eu tenho que participar da celebração da ceia, é uma outra ordem. Ele disse que eu tenho que obedecer à grande comissão, ou seja, pregar o evangelho em todo o mundo, é outra ordem. Ele disse que eu preciso saber cultuar a Deus, que a minha forma de culto tem que ser algo essencial, espiritual, voltado para o Senhor. Ele diz que eu tenho que servir a Deus com alegria, também é uma ordem, e eu podia ficar citando aqui todas as ordens, mas nós não temos tempo para isso. Veja que a sua vida e a minha vida como igreja está pautada em obediência. Nós estamos aqui para obedecer. Eu sou alguém, meus amados irmãos, que acredito numa coisa. Depois que eu me converti, eu perdi o direito de escolher. Eu não sei se você pensa como eu. Depois que eu me converti, eu não posso mais escolher o pecado. Eu não posso mais escolher o mundo. Eu não posso mais escolher o mal. Eu não posso mais escolher as coisas desta vida. Eu preciso agora entender que eu estou debaixo da autoridade de Jesus. E eu preciso viver para esse Jesus. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, irmãos, está exatamente passando por esse processo em que nós vamos aprender cada dia, como ele exige da igreja aqui. E ele está dizendo, a igreja que precisa viver em obediência. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está vivendo de forma obediente ao Senhor? Nós temos que avaliar a nossa vida. Irmãos, se nós estamos apenas vivendo sem nos autoavaliar, se nós estamos apenas ouvindo sem nos perguntar se a palavra está fazendo efeito em nossas vidas, se nós estamos vindo aos cultos e cantamos grandes louvores e ouvimos talvez boas pregações e cantamos bons hinos e ouvimos a leitura da palavra e tocamos instrumentos e fazemos muitas coisas, mas se nós não vivemos obedientemente a Deus como um culto agradável, racional, inteligente, santo, ainda precisamos aprender com esta igreja, com este Pedro que foi forjado, que aprendeu. Parece que a nossa vida como cristãos, como crentes, é sempre uma vida de cobrança. Mas é. Não é parece não, é que é mesmo. Deus está sempre colocando diante de nós decisões importantes. E nós precisamos ver isso. Mas por que isso aconteceu? Qual foi a obra de Deus na vida da igreja? Veja o que diz o verso 3. O apóstolo Pedro escreve à igreja e diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que eu preciso obedecer a Deus? Por que eu preciso viver de forma santa ao Senhor? Porque Ele foi misericordioso. O interessante é que nós sabemos disso. Vamos pegar uma ideia assim então aqui, que alguém entrou na tua casa e levou todo o teu salário do mês. E você tem as contas todas para pagar. Você tem as suas compras a fazer. E você ficou sem absolutamente nada porque alguém levou todo o teu salário. O que você faria se você pegasse no dia seguinte o cidadão e você descobrisse que ele já gastou todo o seu dinheiro? Você ia dar um beijo nele e dizer, olha, muito obrigado porque você levou meu dinheiro. Deus te abençoe. Ou você daria uma boa surra nele? A segunda opção, talvez, né? Não, pastor, não pode bater porque olha os direitos, pastor, calma, né? Como é que é direitos humanos, é isso, Hélio, né? Olha os direitos humanos, né? Não, tudo bem, pastor, a gente vai só amarrar ele num poste e deixar ele lá, pronto. Né? Certo? Né? Quer dizer, não estou dando conselho para você fazer isso não, pelo amor de Deus, tá? Não digo, o pastor mandou a gente amarrar todo mundo no poste, não. A questão é que nós, muitas vezes, porque alguém fez algo de tão ruim, tão violento contra nós, nós não conseguimos agir com misericórdia. Mas, irmãos, olhe para Deus,
Olhe para a sua palavra. Olhe para você agora. Veja como você era um camarada ruim. Você pensa que pastor... Não, vou falar pastor Donias, não. Ele era gente boa pra caramba, né? Você pensa que eu prestava? Eu não prestava, não. Né? Na minha época era o RPM, pastor era o RPM, né? Cabelo comprido, no meio da costa. Hoje é meio que quase careca, né? Mas cabelo comprido, calça, estou até abrindo a camisa aqui já, ó, né? Aquela calça balão, folgadona, né? Pesava 58 quilos, parecia uma vara em pé, assim, andando, aqueles aleluia, né? Louva a Deus, né? Que fica tão magrinho que era, mas andava todo, achava que era bonito. Andava por lá e tal, e aí, e ficava nas festas, naquela nossa época era baile, né, pastor? Chamava de baile ainda. Eu ainda peguei a pontinha dessa também, não sou tão novo assim, não sou tão velho também. Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus olhou para mim, olhou para você. Talvez você era alguém que andava ébrio aí nas esquinas, ou não? Na minha época, como eu era adolescente, eu não bebia, não é? Meu irmão dizia assim, toma na pincha. Sabe o que é pincha? Você não sabe não sabe, isso é cor de amazonense, pastor. É a tampa do refrigerante, a tampa da garrafa de pinga, a tampa da garrafa, dizia, bebe na tampa, pronto, para mudar aqui a história. E eu pegava aquilo lá e bebia aquele negócio, ia queimando a garganta, horrível. Mas eu estava lá no mundo, você talvez andava na mesma condição. Sabe o que Deus fez com você? Irmãos, Ele te amou tanto, mas Ele te amou tanto, mas Ele te amou tanto, que Ele foi te buscar naquele buraco que você estava. E Ele te arrancou de lá, amém? E Ele te trouxe, por misericórdia, foi um ato de amor. É interessante que diz aqui nesse versículo, que Ele diz que Ele nos gerou para uma nova, viva esperança. Para onde você vai? Eu vou para o céu, amém? Você vai? Você vai. E nós vamos porque nós temos uma esperança. Não importa o que aconteça com esta carne, não importa o que aconteça comigo, irmãos, nós temos uma esperança. O ano passado, o ano inteiro, eu fiz 2 cirurgias, eu tive que fazer 2 cirurgias complicadas, difíceis para mim, a última pior ainda. E eu me lembro bem que, quando eu deitei naquela mesa cirúrgica, e o médico disse, abre os braços, e eu deitei ali, abri meus braços, né? E eu fiquei olhando para cima, aquela roda de enfermeiros, 2 médicos, anestesistas, e um monte de gente aí me olhando, e conversando comigo, e eles rindo, pastores estavam rindo, batendo papo, falando da vida dos outros, e eu lá preocupado, Deus, eu acho que eu não sei se eu saio daqui, né? Porque esse povo não está olhando para mim, está preocupado, falando da política, não sei do que mais. De repente uma moça chegou e disse assim, Chico Braga, eu vou te dar uma anestesiazinha aqui, aí colocou um trem aqui, não, na mão, bem aqui, desse lado, aliás, colocou aqui, fisgou aqui, scalp, né, acho que é isso, scalp, né, colocou aqui e tal, fiquei ali, aí chegou um rapaz por minha anestesista, disse, olha, você vai, cheira esse gásinho aqui, ele colocou, na segunda você vai apagar, é assim mesmo, na segunda eu desliguei. Irmãos, naquele momento antes que passou na minha cabeça dessa hora, eu disse, Deus, agora só o Senhor. Porque um cara vai enfiar 5 aparelhos na minha barriga, e ele vai mexer no meu esôfago inteiro, e ele vai mexer no meu estômago, e ele vai fazer diminuir meu estômago, e ele vai fazer um negócio que eu não sei o que é. Eu não sei se eu vou acordar. Só o Senhor. Pastor, você estava com medo de morrer? Não, não é isso. A questão não é essa. A questão é que a minha esperança estava em quem? No Senhor. Quer viver, quer morrer. A nossa esperança, irmãos, para mim como igreja, era o Senhor. Pedro estava tentando colocar isso na cabeça desse povo, sabe por quê? Todo dia morria crente. Todo dia eles eram perseguidos. Todo dia eles passavam por sofrimentos, todo dia eles perdiam pessoas, e às vezes, irmãos, nós por uma coisinha desse tamanho, a gente já começa a chutar o pau da barraca, como fala por aí, né? Chutamos o balde, como diz o amazonense, nós começamos a reclamar, a fazer um regaço. Irmãos, você tem uma esperança, Ele nos gerou para uma nova vida.
Ele disse que nós passamos por um novo nascimento. Aconteça o que acontecer, irmãos, a morte não tem domínio sobre as nossas almas. Nós viveremos eternamente com o Senhor. Isso não é mentira, isto é verdade. Isso não é apenas uma história inventada, isto é a verdade de Deus. Nós temos que ter essa convicção. Vivemos, diz aqui o texto, com a certeza do lar celestial. Se nós seguirmos o nosso texto para uma esperança, aliás, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada para quem? Qual é a expressão? Nós, amém? Guardada para mim, guardada para você. Não importa. Não me interessa. Quando Lia teve o primeiro AVC, ela ficou 3 meses internada no hospital. 3 meses, 19 dias em coma. E eu ficava olhando para ela, e eu com 25 anos de idade disse, fiquei viúvo. E agora? E agora, Deus? 2 filhas pequenas, uma com 5 meses de idade, outra com 3 anos e pouco de idade. Disse, Deus, e agora? E eu tinha que aguentar aquilo, dormir pouco. Aliás, eu virava às vezes 2, 3 noites, noite e dia no hospital, porque minha esposa precisava de mim. Nem sempre a gente tinha alguém para ficar no lugar, nem sempre a família é suficiente, apesar da família, os familiares ajudarem, graças a Deus, mas foi muito difícil. Mas sabe, meus amados irmãos, se acontecesse alguma coisa naquele dia, ou se acontecer alguma coisa daqui para frente, eu sei de uma coisa, nós vamos nos encontrar lá no céu. Coloque isso no seu coração. Essa esperança, Pedro estava dizendo àquela igreja, vocês precisam crer nisso. Uma esperança que ninguém pode tirar. Uma alegria, irmãos, que ninguém pode arrancar do nosso coração. Não importa o que aconteça. Não importa o tamanho da dor. Não importa o sofrimento. Sabe por quê? Veja o que diz no versículo 5, irmãos. Que mediante a fé estáis guardados, essa expressão é central para isso, no poder de Deus. Não é o pastor Edilson que está prometendo isso para você. Não é o pastor Adonias que está prometendo isso para você. Não é o irmão dirigente do culto que está prometendo isso para você. É o próprio Deus que está dizendo, você tem um lugar no céu. Eu tenho um lugar no céu. Você tem uma esperança. Então viva isso. Sabe o que às vezes, irmãos, sinceramente como crente, às vezes nos entristece? É que as nossas lutas que nós passamos, nós nos entregamos a ela e nós permitimos com que elas sejam maiores do que a nossa fé. Os sofrimentos da vida, irmãos, não podem apagar a alegria da nossa salvação. Não podem. Versículo 6, o apóstolo Pedro olha para aquela igreja e diz, olha, esta esperança, essa salvação em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações. Irmãos, preste atenção nessa expressão, um pouco contristado. Todo dia um crente era abatido, todo dia um crente era assassinado, todo dia os crentes eram perseguidos, todo dia os crentes levavam chibatadas, chicotadas, todos os dias eles tinham que fugir para as cavernas, eles tinham que se esconder nos buracos, todos os dias eles tinham que correr de um lado para o outro e verem seus filhos sendo levados pelos seus inimigos. Mas Pedro está dizendo aqui, é só um pouquinho de problema. Eu quero que você compare o seu sofrimento de hoje, o nosso sofrimento de hoje como igreja, com o sofrimento desta igreja. Irmãos, não perca a esperança. Nós precisamos viver essa alegria constante, abundante. Crentes que vivem sorrindo de fato, sem reclamar, né, pastor? Esse é o nosso sorriso aqui, né? Porque nós de vez em quando nos pegamos reclamando de algumas coisinhas desse tamanho.
é porque o meu projeto não funcionou direito, é porque o que eu queria fazer não deu certo, é porque o que eu planejei não aconteceu, é porque... que crente que nós somos, né, pastor? Amém, pastor? E nós olhamos um para o outro e às vezes sentimos essa dor, não é verdade? Que ficamos reclamando por tão pouca coisa. Irmãos, nós precisamos entender de fato que a alegria do cristão é no céu, né? São essas lutas, irmãos, que alimentam nossa santidade, são essas lutas que nos fazem permanecer firmes e, digo mais, longe das tentações e das provações. São essas lutas que Deus permite na nossa vida, não é para nos afastar dEle, é para que Ele possa nos abraçar, e como Ele diz em Isaías, para Ele nos pegar no colo e fazer afago na nossa cabeça. Você já pensou nisso? Você deitado, irmão, nos braços de Deus, Deus dizendo, dorme, filhinho, sossega aí, calma, espera. Esse é o entendimento. Pedro está tentando ali consolar esta igreja, e me consola muito. Nossas lutas e provações, irmãos, são para louvor e glória de Deus. Veja o que diz o versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, preste atenção, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, como nós não vimos, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? Irmãos, eu louvo ao Senhor por isso, porque essas provações nos levam a confiarmos mais no Senhor e a darmos glórias a Deus. Senhor, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem permitido na minha vida. O apóstolo Tiago escreve algo fantástico, quando ele diz assim, alegrai-vos quando passardes, aliás, deixa eu consertar, tende grande alegria quando passardes por várias provações. É assim que nós somos? Obrigado, Senhor, porque eu quebrei o dedo. Obrigado, Senhor, porque eu chutei aquela pedra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que eu perdesse meu emprego. Pastor? Confia no Senhor, irmão, amém? Nós precisamos aprender. É um exercício de fé. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o justo viverá pela fé. A nossa vida é um exercício constante de fé. Muitos, de fato, desejaram ter a experiência de ser igreja como nós temos. O apóstolo Pedro fala aqui que os profetas, os homens de Deus do Antigo Testamento queriam fazer isso, ele diz no versículo 10. Mas eles tinham apenas uma visão panorâmica, eles olhavam para frente. Eles não conseguiam perceber ou entender como que seria esse negócio, ser igreja, né? Eles desejavam, eles queriam também o consolo de suas lutas, e nós temos esse consolo, irmãos. Aliás, temos mais do que isso, nós temos um consolador. É interessante, eles desejavam andar com o Senhor Jesus em santidade. Nós podemos andar, sentir e viver e amar e tocar esse Deus que é santo. Nós temos essa bênção hoje. Pedro está dizendo, olha, muitos, mesmo queriam passar por essa situação, esse momento, mesmo que fosse no meio de um grande problema. Igreja, 26 anos, é maravilhoso. O irmão frisou bem, não foram só de bênçãos, foram lutas, foram problemas. Eu estou pastoreando igrejas há 27 anos. Eu sei como é. Eu sei as dificuldades. Eu sei as lutas. Eu sei como é ver irmãos que nós amávamos, até o pastor citou aqui, muitos até morreram. Pessoas que eram do fundo do nosso coração, não que amamos uns mais que os outros, mas pessoas que eram mais próximas às vezes e partiram. Amigos de fato. Pessoas que nós ganhamos e falamos de Jesus e achávamos que eles estavam salvos, que não estão mais aqui entre nós, que foram embora e disseram, não, eu não quero Jesus. Aliás, nunca quiseram, né? Nos enganaram e nós nos sentimos traídos muitas vezes, porque falávamos, esse agora está em Cristo. E de repente ele some, ele desaparece. Isso causa dor no nosso coração.
as lutas, nos problemas que nós enfrentamos, irmãos, nas dificuldades que nós enfrentamos, as dores que nós enfrentamos. E sabe o que é interessante, irmãos, com relação a isso? É que até os anjos queriam o privilégio de pregar essa palavra, e Pedro está dizendo: essa bênção não é dos antigos, essa bênção não é dos anjos, essa bênção é de vocês. A bênção de pregar e de pagar o preço da pregação. A bênção de andar com o Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos então deixar esse Deus nos moldar. Por que não dizer nos transformar? É verdade, passamos por muitas provações, mas não é para desistirmos. Irmãos, quando vem a tempestade no meio do rio, não vou falar mar, porque não é a nossa casa, é rio. Quando nós pegamos um barco e vem a tempestade, não é para afundar o barco, é para a gente aprender como sair do meio dela. É só isso. E eu sempre fico pensando e imaginando o coração dos discípulos quando eles estavam no meio de uma tempestade e Jesus estava dormindo. E eles apavorados foram lá com Jesus: Ei Jesus, acorda aí, pai. O senhor não está vendo, não? Nós estamos morrendo aqui, como é que tu consegue dormir? Aí, se você fizer uma configuração com Jonas, pensa em Jonas. Chegaram os homens lá com Jonas: Ei, Jonas, oi, cara, acorda aí, tu não está vendo não que o negócio está difícil aqui, nós vamos morrer. Só que Jonas não era Jesus. Jonas não era Deus. A questão aqui, irmãos, é quem está cuidando da sua vida. Talvez são Jonas, homens pecadores. Talvez é você mesmo querendo resolver todas as suas situações. Mas quando o Senhor Jesus é quem está no controle de tudo, irmãos, Deus está e vai continuar nos abençoando e cuidando de nossas vidas. Cada dia, esta igreja tinha que aprender isso. Vocês não estão confiando em Jonas, vocês estão confiando em Jesus de Nazaré, o Senhor de todas as coisas. E para nós encerrarmos, é muito interessante como ele trata a questão daqui em diante, quando ele fala da igreja. E ele diz que essa igreja que estava passando por uma perseguição, que precisava ser forjada, como ele foi forjado também, ele diz: olha, vocês têm que aprender a usarem a inteligência emocional de vocês. Você ouviu falar nessa expressão, inteligência emocional? É interessante que as empresas usam muito isso. A inteligência emocional ela tem muito a ver com a resolução de problemas, com a capacidade de observar os problemas e tomar uma decisão dentro do problema, sem com que aquilo se agrave. Na verdade, tentar trazer uma solução, antecipar-se. O Estadão, há muitos anos, ou alguns anos atrás, ele fez uma inserção na televisão que era interessante. Na mídia ele dizia assim: não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Isso é saber usar a sua inteligência. Ele diz no versículo 13, o apóstolo Pedro, quando ele fala desse entendimento que ele leva a igreja a proteger, ele diz no verso 13 assim: olha, portanto, cingi os lombos do vosso entendimento. Ele está falando de pensamento, de mente. Aí ele fala: sede sóbrios. Alguém inteligente é alguém sóbrio. O crente precisa estar alerta em sua vida cristã. Estar sóbrio, de forma sóbria, tranquilo, né? Como ele vai viver e confiar nesse Deus que dá graça. Seja inteligente, ok? O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Né? O que ele está dizendo é justamente isso, que o Espírito... Tem alguém me ligando aqui, tá vendo? Não deu certo, viu, pastor? Né? O Espírito de Deus, então, é justamente algo que nós precisamos entender que vai guiar as nossas vidas, que vai mudar o nosso coração, e nós precisamos entender que o mundo, irmãos, quer de fato nos embriagar. O mundo quer tomar conta da nossa vida, mas eu, como crente, tenho que estar lúcido para viver isso,
para viver a graça de Deus e me afastar do mundo, para entender quando o mundo vai me seduzir. E eu preciso correr de tudo isso, mas permitir com que, de fato, o Espírito Santo possa cuidar da minha vida. E sabe aquela parábola de Mateus capítulo 13, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele fala de algumas coisas que é bem interessante. Porque no capítulo 13 de Mateus, ele começa a dizer que existem vários tipos de terreno e a palavra de Deus vai caindo em cada um deles. O primeiro cai na beira do caminho. E ele diz, olha, o passarinho vai lá, o diabo vai lá e come a semente não produz nada, que é a palavra de Deus. O outro cai entre os espinhos, aí vem as coisas do mundo e sufocam, e aquela semente não produz nada. O outro cai no meio de pedras, né? E as coisas não têm raiz, não tem profundidade a palavra de Deus, e também não produz absolutamente nada, porque morre, porque não tem profundidade. Irmãos, nós precisamos estar sóbrios justamente para que quando a palavra de Deus vier ao nosso encontro, como está vindo esses dias, como tem vindo por esses 26 anos, ela precisa cair no seu coração, você ter entendimento suficiente, sobriedade suficiente, para se questionar e se confrontar com esta palavra e perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer mudar na minha vida com esta mensagem de hoje? Nós temos que ter essa liberdade e nos perguntarmos. As perguntas para Deus fazem a diferença. Quando nós deixamos a lucidez que o Espírito Santo nos dá, ele nos guia, diz a palavra. Ele nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos dá palavras inteligentes, produz em nós os frutos espirituais agradáveis a Deus, que gera em nós habilidades espirituais com as quais nós podemos servir a Deus. Veja como é importante estar lúcido. Ele está dizendo aqui, sede sóbrios, para que o Espírito Santo possa te guiar. É interessante também, porque nós precisamos pensar como filhos. Verso 14, de forma inteligente. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Primeiro, inteligentemente seja sóbrio. Segundo, inteligentemente pense como filho, um filho obediente. Um filho obediente. E não aceite as paixões, os pecados que você viveu antes. Não traga isso de volta para você. O que nós temos visto, o que eu vejo muitas vezes, irmãos, é que muitos de nós começamos a namorar o pecado do mundo. Não? Começamos a nos aproximar do pecado. E eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu gostaria que vocês três podem vir aqui? Vocês podem ficar aqui na frente? Eu queria que ficasse um bem no meio, um daqui e um de lá. Você pode ficar mais longe? Assim, vocês dois, afastem um pouco dele. Então, nós vamos fazer o seguinte. À sua direita está Deus. Tudo bem? E à sua esquerda está o pecado. Então, preste bem atenção nisso. Quero que você grave isso na sua mente. Eu gostaria que... Qual é o teu nome, irmão? Newton. Newton, que não é o Isaac, mas é o Newton. Eu gostaria que você chegasse bem perto de Deus. Bem pertinho. Isso, abrace Deus. Deus, abraça ele, Deus. Isso. E o pecado? E o diabo? E o mundo? Opa, pastor. Está bem longe. Não é? Isso é um crente convertido, isso é uma pessoa que é um crente que está deixando Deus trabalhar a sua vida. Ele está longe do pecado. Perto de Deus. Mas vamos fazer o seguinte. O Newton, de repente, começa a olhar algumas coisas. Newton, dá um passo para a tua esquerda. Pois é. Aí ele vê uma situação. É casado, Newton? Mas aparece uma loira na tua vida e tu fica dando uma atenção, né? E de repente ele vai chegando mais perto desse pecado. De repente vem e oferece uma cerveja para ele. E ele diz, olha, eu me lembrava como era bom aquela cerveja, né? Como tinha aquele sabor gostoso. E ele começa a dar um espaçozinho. E aí, então, de repente, no trabalho dele, alguém diz assim, Newton, nós temos um negócio para ganhar um bom dinheiro. E o Newton vai dando mais um passo perto do pecado e começa a aceitar essas coisas. Sabe o que vai acontecendo, irmãos? Daqui a pouco ele vai dar mais um passo. Aí o pecado abraça ele.
A Bíblia diz que o pecado consumado gera a morte. E ele está bem longe de Deus. Um filho obediente tenta olhar para Deus e obedecê-lo. Obrigado pelos 3, tá? Olha, é só uma dinâmica, tá? Só para você entender e olhar um pouquinho mais. Irmãos, isso é muito importante. Por que eu tenho que ser inteligente e pensar como filho de Deus e não como um bastardo? Porque quando eu entendo isso, eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu nasci de Deus. Amém? Que Jesus me gerou. E é interessante o que ele diz no verso 15, ele diz que Deus é santo e eu preciso também ser santo. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Mas quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Eu tenho que ser inteligente, tomar as decisões corretas, tomar as decisões certas. Irmãos, o filho sempre vai refletir hábitos do seu pai. O filho sempre vai aprender coisas com o seu pai. O filho, ele vai sempre parecer, às vezes, não é nem a aparência física, mas é o jeito de falar, o jeito de se movimentar, como se fala, o trejeito que ele tem ali, parecido com o pai, você diz, é filho do Adonias. Cadê o bigode? Não vai, né? Mas não tem jeito, é filho do Adonias. Porque parece. Parecido com Deus nós ficaremos, se de fato formos inteligentes, porque Jesus, meus amados irmãos, não veio apenas morrer numa cruz, ele veio nos trazer um novo estilo de vida, e a santificação não é uma opção para o crente, é uma obrigação. Você consegue pensar assim? A santificação não é uma opção, é uma obrigação. Não ser santo, eu creio que é de fato uma afronta a todo o trabalho de Deus. É uma afronta à vinda de Jesus e morrer naquela cruz. Porque o texto seguinte diz que ele morreu por você. O custo da sua salvação, da nossa salvação, foi o sangue de Jesus, para que vivamos e venhamos a viver e a pensar de modo, não segundo o mundo, mas segundo Deus. Os valores do mundo, irmãos, são as riquezas, o dinheiro, o poder, as suas crendices, os sonhos, as mandingas, as simpatias. E sabe o que diz o verso 18 sobre isso? Ele fala da tradição. Parece até que isso podia salvar o homem, e nós vivíamos assim, eu vivia enganado como você vivia enganado. Mas foi um ato de amor, versículo 20, do capítulo 1, que diz, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de quem? De vós. Amém? Jesus morreu, irmãos, por nós, para nos salvar, para vivermos uma nova vida em Cristo. E por que Jesus pagou esse preço? Por que ele morreu naquela cruz? Nós podemos ficar aqui falando tantas coisas, mas eu vou citar algumas. Para crermos em Deus, porque pela graça nós somos salvos. Para depositarmos nossa fé e esperança em Deus, diz o capítulo 1 e o verso 21 aqui, né? Para purificar as nossas almas, para nos dar um espírito de obediência e verdade, para um amor fraternal e verdadeiro, sem fingimento, se tornar algo comum entre nós. Como igreja, diz o verso 22 do capítulo 1 de 1 Pedro, para nascermos de novo de fato. E é interessante o que o apóstolo Paulo diz, para vivermos em uma novidade de vida, guiado pela palavra eterna de Deus. Amém? Essas razões, irmãos. O Senhor morreu por nós, esta igreja entendia isso. Precisamos entender, então, agora que somos igreja, ou seja, somos corpo de Cristo. A igreja a quem Pedro escreveu era uma igreja que passava por sofrimentos terríveis, mas isso não era desculpa para que eles se afastassem de Deus ou de suas responsabilidades espirituais. Os sofrimentos são para revelar-nos a glória de Jesus, que cuida de nós todo o tempo, sempre. É para nos fazer cada dia lembrar que nós temos um lugar para onde nós vamos, um lugar melhor, chamado céu. Sabe, irmãos, e se eu comparar o sofrimento de Cristo com o meu,
com o seu, eu vou perceber que eu não fiz nada e que eu não sofri nada. Então, como igreja que está sendo forjada, vamos olhar como Pedro, que mesmo diante de tantos problemas e tantas aflições, ele está dizendo: aguarde só um pouquinho, isso vai passar, é só um pouco, tudo vai se resolver. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o Senhor, vamos colocar nossa vida diante dEle, porque Ele é bom. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado desta igreja, o Senhor tem abençoado esta igreja, o Senhor tem ensinado esta igreja os teus santos e poderosos caminhos. Eu te agradeço, porque o Senhor tem nos dado, então, um direcionamento pela tua palavra. Paizinho, o apóstolo Pedro, de fato, foi um homem que passou por muitas dificuldades, que precisou ser tratado como eu preciso. Ó Deus, e quando eu olho e vejo ele escrevendo esta carta, aconselhando uma igreja que passava por tantos sofrimentos e dores, e dizendo a ela que a santidade era algo importante, dizendo a ela que o sofrimento era algo passageiro, que nós temos um lugar especial no céu, eu me alegro, porque eu também acredito nisso. Esta vida, ó Deus, é por um breve tempo. Mas a igreja, enquanto está aqui, precisa viver uma alegria tremenda para te servir. Precisa viver uma felicidade, ó Deus, como se já estivesse no céu, numa vida harmoniosa entre os cristãos em Cristo, numa busca pela palavra e pela santidade ao Senhor, num entendimento dos ensinos das tuas verdades e direcionados pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Paizinho, me ajude a confiar assim no Senhor também. Me anima a olhar sempre para o Senhor e saber esperar sempre em Ti. Que o Senhor derrame sobre mim as Tuas bênçãos, o Teu amor, a Tua misericórdia. E me ajude, Senhor Deus, a viver como esta igreja. Ajude esta igreja, esses irmãos aqui de Nova Porto Velho, a serem, Senhor Deus, esta igreja. Pois o Senhor tem tudo preparado para os santos. Eu te agradeço, porque eu me sinto mais motivado ainda a te servir e a te amar. E se há alguém aqui hoje à noite, Pai, que não te conhece, nós queremos dizer a eles que realmente esta mesma bênção, a mesma salvação, o mesmo Espírito pode ser deles também. Basta eles entregarem sua vida ao Senhor Jesus. Basta eles receberem a Cristo como um Salvador. Isso não vai resolver os seus problemas humanos, mas certamente fará com que eles vejam os problemas com uma visão espiritual, com uma visão do Senhor, com os teus olhos. Porque tudo vem para glorificar o teu nome. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando hoje à noite, pois estamos aqui para te glorificar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Posso fazer? Ok. O pastor está me dando a oportunidade que normalmente nós passamos ao pastor. Mas é muito importante uma coisa, irmãos. Eu queria falar duas coisas a você. Primeiro, com você que veio aqui, que levantou a sua mão como visitante ainda agora, você disse: eu sou um visitante, eu não conheço Jesus. Nós queremos dizer a você o seguinte, que esta bênção de ser igreja é sua, pode ser sua. O que faz a diferença? Jesus. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa receber a Cristo como seu Salvador. A Bíblia diz que quando eu peço para Ele habitar no meu coração, Ele entra, Ele salva, Ele restaura, Ele transforma, Ele modifica, Ele me faz uma nova criatura. Ele trabalha na minha vida. Mas também eu creio que Ele está falando com a igreja, que é o seu foco principal. Irmãos, todos nós aqui estamos passando por muitas dificuldades, por muitas lutas. O pastor, eu, a sua casa, a sua família.
Eu não sei qual é a ordem, eu não sei qual é de onde está emanando isso, financeiro, saúde, sei lá do que é. Mas eu sei que todos nós passamos por muitas e muitas ou algumas dificuldades. Mas a Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Deixa o Senhor ir te tratando e cuidando de ti. Então eu gostaria de nós orássemos mais uma vez. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça mais uma vez. É só mais esse tempo de oração. E eu não vou me alongar muito, eu vou procurar ser breve. E a palavra vai estar com o pastor. Eu quero perguntar a você, que está aqui hoje à noite, que não é crente, se você quer entregar sua vida a Jesus. Pastor, eu quero esse Jesus que pode transformar a minha alma, que pode mudar o meu destino, que pode me tirar do inferno e me levar para o céu. Se você entendeu isso e quer Jesus agora na sua vida, eu gostaria de orar por você. O pastor Adonias quer orar por você. Esta igreja está orando por você. Mas eu quero te conhecer. Levanta a tua mão e diz: pastor, eu quero Jesus. Só levante sua mão: pastor, eu não sou crente, mas eu não quero sair daqui sem Jesus hoje à noite. Eu quero também ter essa mesma esperança. Eu quero ter essa mesma alegria. Há alguém entre nós, hoje à noite, que entregar sua vida a Cristo? Nós vamos orar. Há alguém entre nós que quer entregar sua vida a Jesus? Você quer ser um crente a partir de hoje? Senhor, nós te louvamos. Porque eu sei que existem pessoas aqui que não te conhecem ainda. Eu te louvo porque eles ouviram a tua palavra e eles sabem que só Jesus pode salvar, que só Jesus pode mudar a vida deles, que só Jesus pode restaurar o seu coração. O foco de Pedro nunca foi tirar da igreja do início do século o peso do sofrimento, no sentido de não, vocês não vão mais sofrer, o sofrimento não vai fazer parte da vida de vocês. A palavra de Pedro foi para dizer que mesmo debaixo de tantas perseguições, a igreja podia permanecer firme, porque a promessa era para ela, a promessa da graça do Senhor. A promessa de uma esperança infinita e eterna. A promessa que foi, ó Deus, cumprida quando Cristo morreu naquela cruz, ressuscitou dentre os mortos e deu a nós o direito também do mesmo lar celestial que é o teu céu. Paizinho, muitos crentes aqui estão talvez nesse momento lembrando de suas dificuldades e lutas, ou de alguém que está passando por essa dificuldade. Eu lembro da minha filha. Tu sabes como ela tem sofrido com algumas enfermidades, apesar de tão jovem. Eu lembro da Lia, minha esposa, que tem passado por tantas dificuldades também. Eu lembro de alguns missionários que o Senhor conhece, que estão aí, ó Deus, em dificuldades. Eu lembro, Senhor Deus, do pastor Adonias, que o Senhor está cuidando do teu servo e continuará cuidando. Cada um deles estão aqui talvez lembrando de si mesmo ou de alguém. Senhor, que essas lutas nós entendamos que elas vão passar, porque tudo passa rapidamente. E o Senhor vai ser glorificado um dia. E vamos bendizer o teu nome, porque o Senhor nos deu a graça em Cristo Jesus. Eu te louvo e eu te adoro, porque o Senhor nos deu o privilégio de falarmos do teu grande amor hoje à noite. Incomoda as pessoas que aqui estão que não são crentes. Incomoda de tal forma que eles possam voltar amanhã. Ou antes de sair deste templo, eles possam dizer: eu quero Jesus. Eu não posso ir embora sem Jesus. Eu preciso de Cristo no meu coração. Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a tua bendita esperança, meu Deus, de tal maneira, como diz a tua palavra, que nunca nos esqueçamos dela, pois ela é verdadeira e real. Louvo-te assim, em nome de Jesus. Amém. Pastor Adonias.